Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 28. Quantos acharam? Diga amém. Amém. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia passar mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa. Onde? À mesa. Tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, diga, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Você diz amém. Pode se sentar. O texto que nós acabamos de ler é um texto conhecido, e a passagem está contextualizada num domingo, um dia de domingo, um dia em que eles estão tristes, eles estão cabisbaixos e sem muita perspectiva. Eles receberam muita promessa, se habituaram com a convivência, comeram muito tempo juntos, beberam muito tempo juntos, só que ele morreu entregando para eles uma promessa de que ele haveria de ressuscitar. Só que parece que a tristeza que eles estão sentindo congela a capacidade deles crer que ele voltaria. 11 ficam dentro de casa. Eles não estão apenas escondidos, eles estão em luto. Eles estão tentando entender o que aconteceu. E 2 deles vai se retirar de Jerusalém, e a caminho de Emaús eles vão se desprendendo. Quando eles saem de Jerusalém, o texto bíblico diz que eles descem, porque todo lugar que nos afasta do centro da vontade de Deus é uma descida. E eles de alguma maneira estão se afastando do centro da vontade de Deus. Onde era o centro da vontade de Deus para eles? Ficarem em Jerusalém. Estar em Jerusalém esperando ver se de fato ele haveria de ressuscitar. Mas eles, por causa da tristeza que estão sentindo, descem. E quando descem, tomam o caminho conhecido por caminho de Emaús. E entre eles vão dialogando e falando sobre os momentos que eles viviam, até que se aproxima diante deles um certo Galileu. E ele vai perguntar para eles qual é a conversa de que eles estão falando. E eles vão olhar para ele de maneira assim, muito surpresa, como eu disse pela manhã. E eles vão dizer para ele: tu és um peregrino, tu és um viajante que não sabes o que está acontecendo aqui em Jerusalém. E Jesus quer saber como é que eles vão apresentar aquela história. E eles começam a apresentar aquela história para Jesus. Eles passam até por aquilo que Moisés escreveu, ou pelos escritos da lei que prometia um Salvador. Mas eles, quando terminam aquela conversa, eles têm um veredito. Ele disse que ressuscitaria. E parece que o que eles estão vivendo é uma decepção. Parece que o que eles estão vivendo é uma frustração. Porque o tempo de tristeza faz com que algumas coisas se desacelerem em nós. Nós paramos de crescer.
nós paramos de evoluir, nós paramos de progredir, nós paramos de seguir. A tristeza, ela nos pausa. A tristeza, de alguma maneira, ela nos bloqueia. Parece que nós não conseguimos jogar bola e ser triste ao mesmo tempo. Nós não conseguimos cantar e ser triste ao mesmo tempo. Não dá para nós brincar, jogar dominó, se nós estivermos tristes. A tristeza nos enclausura, a tristeza nos afasta de onde existe movimentos de alegria, de expectativa. E é isso que eles estão vivendo. Mas eles têm uma sensibilidade a respeito da tristeza que eles estão sentindo. Eles percebem que o tempo já está escurecendo, está batendo, parece que 18 horas em Israel. E por volta de 18 horas o sol vai perdendo a sua força. E o texto bíblico vai dizer que aquele Galileu, que para eles é ainda desconhecido, sem eles perceberem, ele vai fazer, ele vai fingir que vai adiante. Perceba, ele não ia mais adiante. Lendo o texto, eu percebi que se eles não se descodificam, se eles de alguma maneira não tomam uma atitude, Jesus vai até ali, como quem diz, eu vim até onde você me permitiu ir. Se eles não percebem, se eles não têm esse feeling de pedir para ele ficar, ele volta, porque ele não tem a intenção de seguir, ele não tem nada para fazer para além de onde eles estão, porque o alvo dele é os discípulos no caminho de Emaús. E a Bíblia vai dizer que eles o constrangem a entrar na sua casa e dizem, já se faz tarde. Ele então percebe que eles entenderam aquela senha e entra na casa com eles. E agora ele vai fazer alguns movimentos, ele vai lembrar alguns movimentos de comunhão. Ele vai lembrar para esses discípulos decepcionados, frustrados, tristes, alguma coisa que lembra eles alegria. É bom nós fazermos esse exercício. Deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer que sentir tristeza, desânimo, frustração faz parte da nossa caminhada, mas é sempre bom nós fazermos um exercício com aquilo que nós pensamos. Eu conheci um profeta do Antigo Testamento, lamuriador, um profeta chorando, e a Bíblia nos apresenta um livro extra, o seu nome. A Bíblia tem um livro com o seu nome é Jeremias, mas é tão interessante o que Jeremias sente, que o que Jeremias sente também vai virar livro. As lamentações de Jeremias vai virar livro. E naquilo que Jeremias está lamentando, ele faz um exercício de memória, independente da tristeza e do caos emocional que ele está vivendo. Ele diz, disto eu me recordarei, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Eu quero trazer a minha memória. Eu não estou em condição de me afogar nessa tristeza, eu não estou em condição de me afogar nessa lamúria. Então eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Jeremias está dizendo e entendendo que, embora o seu momento seja triste, seja de lamúria, de lamentação, nem sempre foi assim. Se ele tem alguma coisa para trazer à memória de bom, é porque ele já viveu alguma coisa boa. Se ele tem alguma coisa boa para trazer à memória, para refletir, é porque ele já teve um momento de paz, um momento de alegria. Então, num exercício de emoção, Jeremias está dizendo, eu vou me lembrar daquilo que já vivi. Os dias hoje não são maus, eles são maus. As circunstâncias hoje não são favoráveis, mas isso não define a minha história. Eu já vivi bons momentos, eu já experimentei da bondade de Deus, eu já vivi provisão do céu, eu já tive dias ruins e dias difíceis, mas Ele me visitou na minha casa, Ele me visitou na minha escuridão, Ele visitou o meu endereço de lamentação, e um dia Ele me fez feliz. E quer saber? Eu vou me lembrar disso de novo, porque se Ele já fez,
entrega para eles. Quando ele pega o pão e parte, entrega para eles, os olhos deles se abrem. Mas eles estavam de olhos fechados, pastor? Não, eles não estavam de olhos fechados, físicos, mas eles estavam com os olhos espirituais fechados. Eles estavam com os olhos emocionais fechados. Eles estavam com os olhos da fé fechados. Eles estavam com os olhos das perspectivas sobre aquilo que Deus falou fechados. Mas quando Jesus na mesa parte o pão, os olhos deles se abrem. E quando os olhos deles se abrem, a Bíblia diz que imediatamente, primeiro eles percebem na fala. Quando eles perceberam que aquele Galileu, ele não era um Galileu comum. Quando eles perceberam que aquele Nazareno não era um Nazareno qualquer, aquele Galileu acabou de sair da sepultura depois de 3 dias morto. Aquele Nazareno acabou de ter uma pedra removida, e ele não vai ressuscitar para viver promessa sozinho. Ele vai procurar no meio do caminho desistentes. Ele vai procurar pessoas que na rota eles se perderam no meio do caminho, e ele vai em direção à casa deles. É importante só que eu e você percebamos que ele está fazendo um movimento para nos beneficiar. Ele está fazendo um movimento para nos reaproximar de novo. E na medida que eles percebem quem ele é, ele desaparece. Porque a presença física dele agora, ela é dispensável. Eles redobraram a atenção. Eles se lembraram do que ele falou. E neste movimento que eles se lembram do que ele falou, eu começo a ministração para esta noite. Porque a Bíblia vai dizer que quando eles percebem este movimento, imediatamente, na mesma hora significa dizer que não teve mais tempo para se perder. Na mesma hora significa dizer que todo o tempo que se perdeu já foi, e que a partir desta mesma hora eu não vou perder mais tempo. Na mesma hora significa dizer que eu redobrei ou recobrei a minha consciência de que a tristeza roubou de mim um tempo precioso. Eu recobrei de que a tristeza, a frustração, a decepção roubou de mim um tempo precioso. Ele me tirou de lugares que ele me colocou. E na medida que me tirou de lugares que ele me colocou, me levou por caminhos que ele não me direcionou. De alguma forma eu perdi a rota, eu perdi a mão. Eu de alguma forma, de alguma maneira, eu saí do centro da vontade dele. Mas ele é tão bom, ele é tão gracioso e maravilhoso, que quando saiu da sepultura não foi se mostrar para ninguém. Ele foi primeiro recuperar alguém que estava perdendo-se no caminho. E ele está aqui na rua Deolitos Montinho, no número 340. Ele veio visitar o teu caminho de desistência para te dar uma ordem de volta. Ele veio visitar o teu caminho de frustração para te lembrar: eu ainda tenho promessa para poder cumprir. Deixa eu ver se tem alguém aqui para receber essa palavra. Aleluia, Deus. Maravilha. Na mesma hora, levantando-se, volta. Diga, volta. Na mesma hora eles voltam. E com este movimento eu vou estar ministrando, subordinado ao tema, recalculando a rota. Qual é o tema? Recalculando a rota. Qual é o tema? Recalculando a rota. Só os homens, qual é o tema? Recalculando a rota. Só as mulheres, qual é o tema? Recalculando a rota. Nós. Recalculando a rota. Paulo, me ajuda a pregar? Vem cá. Paulo trabalha em 2 empregos.
de trabalhar no Lava Jato, que ele é sócio, ele também trabalha de Uber. E eu sou um pouco antigo, eu tenho um pouco de dificuldade de usar as ferramentas tecnológicas. Mas o Paulo, ele tem um aplicativo que dá para ele direção de rotas. Qual é o nome do aplicativo? Waze. E quando o Paulo está ouvindo o que o aplicativo está lhe direcionando, vire à direita. Em 50 metros, vire à esquerda. Siga em frente. E a 400 metros, vire à esquerda. Dentro dessas orientações, Paulo, você perdeu a entrada. O que o Waze faz? Recalcula. O Waze Recalcula. tipo Waze. O Waze recalcula a rota. Ele não fala para tu, deu ruim. O aplicativo não fala para você não vai poder chegar. Então o aplicativo não fala para você, desiste de onde você ia. Não. O aplicativo não fala para ele. Pegou? O aplicativo não fala sobre desistência. O aplicativo não diz, é melhor você não prosseguir. O aplicativo manda você recalcular a rota. Uma salva de palmas para o diácono Paulo, que ouve o Waze. Recalcular a rota é um movimento de inteligência. Recalcular a rota é um movimento de persistência. Quem recalcula a rota não quer desistir. Quem recalcula a rota entende que se perdeu no caminho, mas ele ainda quer chegar. Quem recalcula a rota percebe que se perdeu. Assume, eu me perdi. E o ex não vai mandar ele desistir. Está aqui o Espírito Santo, que é mais poderoso do que o aplicativo do Google, que é mais poderoso do que o aplicativo do Maps Rota, e ele está falando para você, independente do erro, da frustração, dos caminhos perdidos que você tomou, eu tenho uma palavra de orientação para você. Recalcule a rota, você ainda vai chegar onde eu disse que você vai chegar, você ainda vai pisar onde eu falei que você vai pisar, você ainda vai viver o que eu disse que você iria viver. Recalcular a rota é mais fácil do que corrigir uma receita. Você vê, eu não cozinho e também não uso esse, mas eu tenho uma compreensão de como que essas ferramentas funcionam. Para quem cozinha, minha esposa, a pastora Érica Cristina, presbítero Pablo, os irmãos que cozinham aí, existem algumas receitas que não permitem correção. Quem é que tira a dose do sal a mais que se colocou? Como é que se tira o tempero que já se misturou ao caldo, só fazendo outra? Receitas se perdem materiais, receitas se perdem tempo, se gasta, mas o Espírito Santo veio com uma proposta mais interessante para nós. Ele está dizendo, olha, embora eu tenha te dado algumas receitinhas e você tem dificuldade de segui-las, hoje eu estou falando sobre direção. Hoje eu estou falando de lugar de propósito.
Hoje eu estou falando de destino. E para você viver lugar de propósito, e para você tomar a direção certa, e para você viver destino, você precisa recalcular a rota. Eu que tenho dificuldade de usar o aplicativo, vou dar mais volta em alguns lugares. E quem me acompanha, que sofre comigo, sim ou não? De repente eu entro à esquerda, quem está atrás de mim se vira. De repente eu entro à direita, quem está atrás de mim se dá mal. Se o cara me acompanhar dirigindo muito pertinho de mim, ele se dá mal. Então está aqui conselho para os viajantes: fique sempre à distância de meio cargo atrás de mim. Você pode conseguir recalcular a rota se de repente eu entrar num lugar que você não estava esperando que eu entrasse. Eu que tenho dificuldade de usar, eu confio na minha memória. Existem lugares que eu confio na minha memória. Então eu penso, a última vez eu entrei naquela rua, e a pastora Érica já percebeu que eu fico um pouco nervoso, eu fico um pouco fora de mim quando ela percebe que eu estou perdido. Porque quando ela percebe que eu estou perdido, acabou. O meu copiloto entra em transe e ele começa: nós estamos perdidos. E quando alguém começa a falar para você alguma coisa que você já sabe, aquilo dali te dá uma certa irritação, senhor, não? Diz: nós estamos perdidos. E eu fico fingindo que eu não estou perdido. Eu falo: não, tudo bem, estamos perdidos. Ela manda eu fazer uma coisa que também não tenho muito hábito de fazer. Ela diz: não é melhor perguntar? Não é melhor perguntar para alguém? Não é melhor perguntar para alguém? Perguntar para alguém. E eu tenho dificuldade de ficar parando e perguntando coisas para pessoas. E talvez a minha dificuldade física ou humana seja a dificuldade espiritual de muitas pessoas que se mantêm perdidos, mesmo com alguém do lado apontando e dizendo: você se perdeu, você se perdeu. E aí você não quer que ninguém saiba que você se perdeu. Eu confesso, é um tipo de orgulho, mas não tem jeito. Você só vai perder tempo, porque ou você ouve quem está apontando que você está perdido, ou você vai se perder cada vez mais, ou você vai se distanciar cada vez mais. Seja inteligente, então pare, dá um stopzinho, pare num acostamento, sei lá, e recalcule a rota. Vai gastar mais gasolina, vai gastar mais combustível, mas você vai chegar lá. O que não vale a pena é você ficar perdido. Sabe por quê? Porque dentro desta embarcação ou dessa locomoção, seja ela automotiva, você não está sozinho. Quando você se perde quem está junto com você. E geralmente tem sempre alguém te seguindo. Quando você se perde também quem está te seguindo. Veja quantas coisas vão se perdendo. Vai todo mundo ficando meio agitado. Quem está dentro do carro está agitado. Quem está te seguindo está se perguntando para onde é que ele vai. O que é que ele está fazendo. Nós precisamos ter humildade o suficiente para assumir: pronto, eu me perdi. Vamos parar aqui e vamos ver como é que a gente faz para voltar para o caminho. Nós vamos dar um stop aqui e nós vamos perceber, nós vamos perguntar, nós vamos ligar o Waze, nós vamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque mais importante do que o meu orgulho é o destino que eu tenho para chegar. Eu ainda tenho um lugar para chegar. Eu ainda tenho alguma coisa para viver em Deus. Então eu vou ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: recalcule a rota. Eles ouvem, eles somem, olham um para o outro e se edificam. E diz: bem que ardia nos nossos corações quando ele falava com a gente. Parecia que era ele, mas o nível de frustração e de tristeza faz você desconfiar se é ele. Aí ele falou aqui: o nível de medo que eles estão faz eles desconfiarem se é ele. Um homem não pode vir andando sobre o mar, e é humanamente impossível. Só pode ser um espírito, só pode ser uma alma. Aí alguém dentro do barco que tem endereço, que tem destino, que de alguma forma se cansou do medo e de ficar perdido, pergunta: ô mestre, eu não acredito que é o Senhor. Veja ele falando com o Espírito. Eu penso que o Pedro está dizendo: vai que cola. Se não for o Espírito, está valendo, mas eu preciso fazer uma
fantasma. Só ele tem a capacidade de andar no mar. Ele não tem a capacidade de fazer eu andar. Agora eu conheço um que tem a capacidade de me fazer andar sobre essas águas. Então, se é ele está duvidoso. Se é o Senhor, me manda aí. Jesus disse: vem. Tem gente que deveria ter medo de duvidar de Deus. Porque todas as vezes que você duvida dele, querendo colocar ele nesse ambiente de dúvida, ele confronta você. Tu acha que não sou eu? Então vem. Tu acha que eu não posso? Então vem. Eu não tenho que te provar nada, Pedro. Eu já estou sobre as águas. Quem precisa de prova é você. Então vem. Quem precisa saber se sou eu é você. Eu já fiz o movimento que eu tinha que fazer. Agora é a tua parte. Aí o Pedro sai daquele barco, caminha sobre as águas, vive aquela experiência. Agora deixa de novo abrir uns parênteses aqui, porque o Espírito de Deus falou no meu coração, Alex. Existem algumas experiências que eu dou para o meu servo, para a minha serva, para o meu povo. Mas existem dois tipos de atitude que são tomadas e que elas são fatores preponderantes para que essas pessoas recalculem a rota. Ou elas vão tomar a atitude de viver a experiência, de se arrepiarem, de se emocionarem, e vão tomar uma atitude, vão agir, vão fazer um movimento de ação. Ou eles vão viver a experiência e vão continuar com medo. Eles vêm para o culto, ouvem a palavra, balançam a cabeça sinalizando, como quem diz: Deus está falando. O pregador está entendendo que todo movimento quase que involuntário que alguém está fazendo é uma aceitação, tipo, Deus está nessa palavra. A palavra que Deus falou. Tem uns que fazem até uma cara, enquanto eu estou pregando, alguns fazem até uma cara assim. Um que diz: meu Deus, que profundo. Aí você é tocado, você se arrepia. Alguma coisa de dentro de você está dizendo: mas você precisa se levantar daqui. E quando você se levantar daqui, você volta. Volta para onde você não deveria ter saído. Sabe quem é que viveu uma experiência extraordinária, fantástica, e ele não tomou atitude nenhuma? O Elias. Eu sempre falo dele. O Elias também está com medo. Ele está meio ressabiado. E ele está dormindo depois de ter desejado a morte. O anjo aparece para ele, dá para ele água e pão. Aí a Bíblia diz: então Elias comeu e bebeu, sentiu o gosto do pão, viveu a experiência da saciedade com a água, mas voltou a dormir. Eu fico pensando no anjo olhando para ele. O que ele pensou? Ele achou que eu ia vir aqui neste culto só para poder tocar no emocional dele e ele voltar a deitar. Pela segunda vez, então, diga: graças a Deus, eu tenho um Deus que insiste, persiste em mim. Pela segunda vez, então, o anjo tocou no Elias. Só que agora o anjo diz: antes que ele se faça de bobo, eu vou dar uma ordem para ele depois. Porque quem dá pão e água tem direito de dar ordem. Vou falar de novo. Quem dá pão e água tem direito de dar ordem. E quem gosta do pão e da água que ele provê deve se submeter ao que ele quer. Não dá para comer do pão e beber da água e ficar deitado. Não. Eu gostei quando ele veio e me trouxe pão. Eu gostei quando ele veio e trouxe bebida. Eu gostei quando ele me veio e abriu a porta. Eu gostei quando ele veio e me curou. Eu gostei quando ele veio e me deu o que eu queria. Eu gostei quando ele veio e ele realizou o que eu quis. Mas eu não vou me submeter ao que ele quer. Eu vou continuar deitado. Aí o anjo vai tocar nele, dizer para ele: come e bebe.
levanta-te e caminha. E não adianta caminhar pouquinho e deitar de novo. Você vai caminhar bastante ainda. Eu vou te colocar na rota. A rota ainda é longa, mas é um destino profético para você chegar. É por isso que eu vim aqui visitar o teu sono. Eu vim aqui visitar a tua letargia espiritual. Eu vim aqui visitar a tua frustração e a tua decepção. E eu estou te dando pão para você comer. Eu estou te dando água para você beber. Mas eu estou te dando uma palavra de ordem. Isso não é um pedido. Eu estou ordenando para você. Levanta! Levanta e caminha! Porque longa ainda é a sua caminhada. Não diz que eles disseram um para o outro: arde em nossos corações. Quando ele falava com a gente, não diz que eles perceberam quem ele era e olharam um para o outro e disseram: que fantástico, Jesus veio nos encontrar. E o outro olhando para ele falando: você viu, que privilégio, tem 11 lá em Jerusalém. Ele deixou os 11 lá e veio nos pegar no caminho, entrou na nossa casa e comeu pão. Agora vamos fazer o quê? Vai deitar onde? Eu vou deitar ali. Eu vou dormir ali. Não. Na mesma hora. Diga: na mesma hora. Eles recalcularam. Fala: na mesma hora. Eles recalcularam a rota. E o ex, eles estavam mandando eles voltar. E se um deles tivesse um celular, a voz daquela moça diria: caminho de volta a Jerusalém, pegue a subida e encontre os 11 congregando e conte para eles que Jesus está vivo. O caminho de volta é mais rápido do que o de ida. O de ida é mais lento, é mais preguiçoso. O de ida é mais letárgico. Tu sabe o que é letargia? Letargia é um tipo de doença que deixa a pessoa meio lenta, lesa, literalmente. É meio letárgico. Não percebe muito o que está acontecendo. O quê? Tiro? Não, tiro não, bomba. Tiro já foi há muito tempo. Ah? O quê? Facada? Não, facada não. Já foi paulada. Já estou em guerra. E está meio lento. O que? No espírito? No espírito não, a legião. O espírito tinha semana passada. Só que você demorou a acordar, foi chegando um monte. Agora tem demônios aí. Vamos recalcular essa rota para esses demônios saírem. Vamos recalcular essa rota para que o diabo não te tire no lugar de autoridade que Deus te colocou e coloque lá uma autoridade que te aprisione. Eles estão voltando para Jerusalém e eles sabem para onde voltar. Porque todo mundo que foi chamado dentro de uma origem, estabelecido para viver um destino, se perder, sabe para onde voltar. Alguém do passado, homem de ferro, não sei se é da tua época, ditado, que diz assim: galinha de casa não corre atrás. E por que não se corre atrás de galinha de casa? Porque ela volta. Ela vai dar uma ciscada por aí, vai querer encontrar uns galos diferentes e vai perceber que não é do jeito que ela pensa. Ela sabe todo dia de manhã tem alguém colocando milho para ela. Ela sabe que todo dia, à tarde, antes da viração do dia, tem alguém indo lá tirar aquele excesso de lama, de lodo, de titica de galinha, para você que já criou galinha. Ela sabe que toda vez vai ter alguém indo lá para poder tirar o ovo. Ela sabe que naquele ambiente ali é um ambiente que ela é cuidada. Ela pode ir para onde for, mas quando ela se encontra em aperto, ela sabe para onde voltar. Me perdoe a ignorância. Eu não quero comparar você
você é uma galinha, mas eu sei que você é muito mais inteligente do que uma galinha. Eu sei que você é muito mais inteligente do que um galo, do que um tatu. Eu sei que você é mais inteligente. Todos os anos as tartarugas sabem. Elas vão procurar as areias quentes das praias e elas vão colocar ovos em lugares que elas mesmas invernaram aqueles ovos, e elas vão para o mar. E quando aquelas tartaruguinhas nascem sem nunca terem conhecido o mar, elas não são chocadas, saem do ovo e vão para a pedra. Elas não vão para a rua, elas vão exatamente em direção ao mar, porque todas as coisas que Deus estabeleceu numa origem, Ele também colocou um destino. Você sabe por que você já tentou ir para o mundo e não conseguiu sobreviver lá? Porque lá no mundo você é um perdido, você é um desolado, lá no mundo você é dispensável, e alguma coisa te atraiu para cá. Você sabe por que tem dias que você não quer vir para o culto, e mesmo assim quando vê que não, você está aqui? É porque a tua alma sabe que este é o ambiente onde as tuas feridas são tratadas. A tua alma sabe que este é o lugar onde a palavra de Deus vai fazer você se lembrar de quem você é. Recalculando a rota, nós vamos precisar de ajuda. Por mais sozinho que você esteja, você vai precisar conhecer alguém que conhece aquele lugar. Sabe o que é interessante na experiência cristã? Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Quantos anos? 12 anos de idade eu me batizei nas águas. 13, 14, 15, 16. E nós vamos vivendo algumas experiências, senhor não? Nós vamos vendo algumas experiências na igreja. Pastor, o senhor entende de coisa de salinha de igreja? Eu entendo, Samara. Você está entendendo? E eu não entendo porque eu sou pastor. Eu entendo porque na rota do meu ministério eu passei pelo ministério infantil. Então hoje, como pastor, eu sei o que gostaria de ter uma pessoa que trabalha com as crianças. Eu sei qual é a dinâmica que deve se ter quando estou trabalhando com as crianças. Eu fui um adolescente e eu também fui líder dos adolescentes. Então hoje, como pastor, eu consigo olhar para um adolescente e compreender um pouco sobre a vida desse adolescente. É por isso que é muito comum, desde as crianças, graças a Deus, até as pessoas com mais idade gostarem de mim aqui. É muito difícil alguém não gostar de mim, porque de alguma maneira eu consigo atrair a atenção de alguém, independente da sua faixa etária. Sabe o que é isso? É que neste caminho de rota, de ministério, de chamado, nós vamos aprendendo coisas, nós vamos se frustrando, nós vamos perdendo coisas, nós vamos aprendendo a confiar em algumas pessoas e desconfiar de outras, nós vamos entendendo o que é verdade e o que é mentira. Quando eu era um ministro, um pastor aqui mais novo, nem pastor eu era um presbítero, qualquer pessoa que chegasse aqui dentro e pedisse alguma coisa, eu dizia toma, porque eu entendi que eu tinha que dar. Um dia chegou um moço aqui e contou para mim uma história tão triste. Ele disse: olha, a minha filha está morrendo de fome, eu tenho um adolescente que está desnutrido e a minha esposa também está tão fraquinha, porque não tomou café, nem almoçou e nem jantou. Eu muito empolgado e emocionado com aquela situação, eu fiz ali um ajuntamento de compras e coloquei muita coisa, feijão, arroz, leite, macarrão, massa de tomate, coloquei algumas coisas na cesta e entreguei para ele. Acabou o culto aqui, ele foi embora, acabou o culto e eu fui para minha casa. E quando eu estava estacionando lá em frente à clínica, eu estava dando a ré no carro e de repente eu percebi aquele homem adentrando a comunidade. E quando ele estava adentrando a comunidade, eu fui com o carro até onde ele estava para tentar estacionar dentro da comunidade. Nós, enquanto tínhamos vaga lá dentro, era bom. Quando encontrava uma vaga perto da padaria, era bom demais. Quando encontrava uma vaga ali perto do barbeiro, do quebra-mola, era bom demais. Até começar a estourar os nossos pneus, até começar a rabiscar os nossos carros, nos colocávamos lá dentro. E enquanto eu estava estacionando, eu estava vendo aquele moço trocando tudo aquele material por um pacote
pacote de cocaína. Eu perdi um pouco a visão daquilo que eu estava vendo e bati, quebrei a luzinha do meu carro. Fiquei indignado. Isso é uma experiência. Acredite, Deus é bom. E Deus sempre repete a cena para ver se a gente vai fazer diferente. Ele voltou. E quando ele voltou, ele se aproximou de mim e disse: pois bem, o meu nome é fulano e tal. Eu lembro o nome dele, mas vou voltar o nome dele. Aí eu disse: eu já sei quem você é. Eu sei também qual é o nome da sua filha. E você também tem um adolescente que está fraco. A sua esposa não tomou café hoje. Ele colocou a mão no olho como que iria dizer para mim: poxa, você é um profeta. Deus te revelou tudo isso daí. Eu falei: meu Deus não me revelou isso aqui. O Senhor veio aqui na semana passada. Só que enquanto eu estava estacionando meu carro, eu vi o Senhor trocando tudo o que a igreja deu para o Senhor por um pacote de cocaína. E quando o Senhor faz isso, o Senhor de fato é um covarde, porque o Senhor está tirando da boca de alguém que não tem, abusando da minha boa vontade e da minha fé. Eu vou te dar um conselho: o Senhor não volte mais aqui. Ele saiu assustado e dentro de mim ficou: eu fiz certo. Sim, eu fiz certo. As experiências estão mostrando para nós que tem gente que vai se aproveitar da nossa boa vontade. Tem gente que vai querer se aproveitar da nossa boa fé. E nós não podemos dar pérola. Um dia eu estava dentro do ônibus e eu tive tanta dó de uma pessoa que as pessoas começaram a dar moeda para essa mulher. Moeda. Quando ela chegou na frente, assim, na senhora que estava próximo à descida, aquela senhora tirou uma mão de moeda e deu na mão dela. Aquela mulher pegou aquelas moedas e disse: sua miserável, a senhora não está vendo que eu já estou cheio de moeda? Para que eu quero essas moedas? E jogou em cima daquela senhora e desceu. Essas coisas vão dando para você um grau de maturidade. Nós, por exemplo, que saímos para entregar quem tinha no meio da rua. Eu tinha uma inocência que todo mundo que estava no meio da rua estava porque foi largado pela sociedade, estava porque não tinha casa. Mas conversando com alguns deles na intimidade, descobrimos que na verdade eles moravam melhor do que nós morávamos. Eles tinham coisas que nós não tínhamos e eles estavam ali por uma escolha. Eles queriam estar ali. Eu conheci um moço que ficava ali perto do Bradesco, no Cocotá, e aquele moço, a família dele era rica, tirou ele do meio da rua por cerca de 3 vezes. Ele tinha um quarto próprio, um banheiro próprio, ele tinha uma suíte para ele poder dormir, mas por alguma razão ele preferia ficar ali no meio da rua. Isso foi tirando a nossa inocência, isso foi tirando um pouco a nossa inocência, porque a gente pensava que todo mundo que estava vivendo o resultado que estava vivendo era culpa de alguém. A Evelyn bem disse aqui, ministrou muito hoje, Evelyn, e ela disse: não terceirize. É isso que a sociedade está habituada a fazer. As pessoas tomam atitudes erradas e vivem resultados fracassados e caos, e culpam sempre alguém. Tem sempre alguém culpado. Um moço de cabelo vermelho vai para frente da câmera e canta: antes de pensar em matar, como se todo mundo que morasse na favela necessariamente fosse virar um bandido. Cadê você que mora na favela, morou na favela e não é um bandido, tu é um homem de Deus? Cadê você? Você é uma mulher de Deus. Você preferiu, ao invés de segurar uma pistola, segurar uma colher de pedreiro. Você preferiu, ao invés de segurar um fuzil, pegar uma pá para poder mexer bolo, não sei nem se é pá, pegar alguma coisa, uma bacia. Você preferiu fazer alguma coisa. Você é resultado das suas escolhas. Você não é resultado do meio que você vive. Você não é resultado do que as pessoas dizem a teu respeito. Você é resultado daquilo que Deus chamou você para ser. E o que Deus está querendo que você faça é recalcular essa rota, porque só tem um culpado das coisas certas da tua vida, é você. E só tem um culpado das coisas erradas da sua vida, é a mesma pessoa, é você também. Precisamos recalcular essa rota e perceber que não adianta nós ficarmos culpando as pessoas. Sim ou não? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Não, ele ressuscitou. E o que nós vamos fazer? Perceba, se já era tarde para Jesus seguir,
Não era tarde para eles voltar para Jerusalém, mas eles encararam a noite. Uma vez que você recobra quem você é em Deus, você desafia o tempo, você volta a viver tudo o que Deus tem para você viver. Uma vez que você recobra quem você é em Deus, a noite não vai ser desculpa. Você não dorme enquanto não voltar para Jerusalém. Depois que você recobra quem você é em Deus, você não consegue colocar a cabeça no travesseiro e ficar sem dormir. Você dorme, você descansa, crendo que Deus é poderoso para dar continuidade àquilo que Ele começou. E eu venho aqui diante da palavra de Deus, como pastor para esta casa, ministro do Evangelho e profeta para a tua vida, para dizer que Deus vai continuar o que Ele começou. Ele é fiel para cumprir. Eles voltam. E quando voltam, vivem a experiência de quem ficou. Quem ficou viveu o quê? Nada, só espera. Mas quando eles voltam com uma história diferente. Se dentro da casa alguém quer contar uma coisa impressionante, porque dentro daquela casa, pastor Hélio, evangelista Vanderlei, dentro daquela casa, teve gente que não teve coragem, mas gosta de viver da experiência de quem teve. E Deus não quer isso. É edificante aquilo que Deus fez na sua vida? É, mas eu não posso viver da experiência que quem teve foi você. A gente está sempre contando a história do irmão, a história do outro, como se nós não tivéssemos uma história para poder viver. Dentro daquela casa, eles não viveram metade do que os discípulos que estavam no caminho de Emaús viveram. Tudo que eles sabem, quem vai contar para eles é Maria. Eles não tiveram coragem de ir lá. Tudo que eles sabem a respeito dos primeiros movimentos da ressurreição de Jesus, quem vai contar para eles é Maria. Mas enquanto Pedro está indo para a sepultura, para saber se é verdade o que Maria contou, Jesus já está conversando com os discípulos no caminho de Emaús. O Pedro está atrasado procurando pelo morto, mas os discípulos que estão recalculando a rota já teve a experiência de falar com ele vivinho e foi. E quando eles chegam na casa, talvez quem viveu aquela... Não, nós já sabemos que ele ressuscitou. Mas sabe como? Sabemos porque nos contaram. Tu viu ele, Pedro? Não vi. Quando eu cheguei lá, botei a cara assim, não vi ele não. Quem viu ele? Maria viu. Um jardineiro, mas ela ficou meio confusa. O jardineiro falou para ela: ó, sou eu, vai lá e fala com seu irmão que sou eu. E vocês ouviram o quê? Ele disse: não ouvimos. Nós não ouvimos de ninguém. Nós ouvimos dele. Como se vocês não estavam aqui? Acredite, ele é tão ocupado com o propósito que ele tem na minha vida, que assim que saiu da sepultura, ele foi no caminho de Emaús, porque ele não aceita a minha desistência. Deixa eu falar uma coisa para você: ele não aceita a tua desistência. É essa que é a nossa sorte, é essa que é a nossa bênção, é que ele não aceita a nossa desistência. Os homens aceitam, a nossa desistência. Desistiu, não quer mais, está tudo bem, mas ele não abre mão de você. Ei, Deus não abre mão de você. Ei, Deus não abre mão de você. Ei, Deus não abre mão de você. A pergunta que não quer calar é se você vai gastar toda essa energia perdida nesse caminho que você já se deu conta que você não conhece. Não conheço, estou perdido. Se você não se achar, você não se perde apenas da sua casa, você se perde da sua família, você se perde da sua origem, você se perde dos seus sentimentos, você se perde de pessoas que te amam de verdade. Ele vai dizer: Pai, dá o que é meu.
o que ele tem na casa do Pai. Tem gente que tem a falsa sensação de que ele vai continuar vivendo lá fora com o que ele tem só aqui dentro. Até ele perceber que o que ele tem aqui dentro, lá fora, se constrói. O que ele tem aqui dentro, lá fora, se acaba. Ele disse, não, o que é meu? E o Pai diz, é teu mesmo. É teu mesmo. É teu. Existem duas maneiras de uma coisa ser sua. A primeira maneira é de uma coisa ser sua até você desistir. A primeira maneira é de uma coisa ser sua até você se perder. Porque quando você desiste, você deixa de ter direito àquilo que você ainda tinha por receber. E tem gente satisfeita pelo que tem, abrindo mão daquilo que ainda haveria de receber. E deixa eu te falar, aquilo que nós ainda haveremos de receber é muito maior do que aquilo que a gente já tem. Não vale a pena abrir mão daquilo que nós ainda vamos ter por aquilo que nós ainda temos. Mas ele faz um acordo com o Pai e diz, Pai, dá-me a minha parte, eu me irei, vou embora. E é engraçado como o perdido, ele não tem destino. Você pergunta para o perdido, mas vai fazer o quê? Ele diz, eu sei lá. Parece que é uma resposta mal criada, né? É não, resposta honesta. Ele de fato não sabe. Mas vai para onde? Eu quero saber porque eu estou nem aí para onde eu vou. Aí você pensa assim, nossa, ainda está mal criado. Não está sendo honesto. Ele não sabe mesmo. Só que ele é um responsável com ele mesmo e com quem vive em volta dele. O Pai libera, ele vai. Viveu de maneira dissoluta, gastou o que tinha para gastar, encontrou amigos para tirar foto no Face, postou no status que estava bem. Às vezes eu fico vendo e eu fico pensando assim, quero ver até quando, né? Quer mostrar para mim que está benzão, quer mostrar para a igreja, né? Não, eu saí da igreja, mas estou benzão, não preciso de igreja. Aí bota nos status. A pergunta é até quando? Acha que vai conseguir bancar isso por muito tempo? Estás vivendo ainda daquilo que recebeu aqui, mas aquilo que você recebeu aqui vai se gastar lá fora. Agora, inteligente foi ele, que quando percebeu, que quando perdeu o que tinha aqui, sabe por quê? Henrique, tem gente que não quer ser seu amigo lá no mundo, ele só quer te tirar daqui. Tem gente que não vai conviver com você lá no mundo, ele só quer te influenciar. Aí parece que vocês são amigos, né? A gente vive isso aqui. Falou, a gente vê pessoas que na igreja são tão amigos e que de repente se perderam juntos, e lá fora eles não são mais amigos. Qual era o propósito? Só se perder. Podia ter levado essa amizade, né, da igreja para o mundo. Podia ter levado essa amizade que influenciou o outro. Vamos sair eu também. Também não estou chato, também não estou gostando. Fulano está fazendo, ciclano está fazendo, beleza. Vamos sair junto. Eu saio semana que vem, tu sai na outra semana para não dar pinta. Beleza. Aí sai, aí tu pensa assim, beleza, pelo menos levaram uma linda amizade da igreja. Não, lá foram esses inimigos. Porque o diabo só juntou eles para eles se perderem. Quando o filho pródigo percebeu que o que ele tinha se acabou. Deixa eu falar uma coisa para você, Cristina, Gilberto, você já foi todo mundo mais do que eu. Vocês sabem que lá fora algumas amizades só duram enquanto nós temos alguma coisa para oferecer. Não é, ladrão? Meu amigo, meu fechamento. Já ficou internado uma semana no hospital? Lembra da visita dos amigos de copo? Alguns são presos, mas eles recebem visitas de mãe, de pai, de irmão, de pastor.
do amigo que estava com ele, fechado para o assalto, ele não recebe miséria. É um tipo de pegadinha que geralmente os perdidos caem. Mas diga graças a Deus. O filho pródigo foi inteligente. Quando percebeu que não tinha mais nada, e que ele estava sentindo sua boca salivar com o que os porcos comiam. Já pensou? Você que Deus sempre providenciou coisas boas para você. Você que Deus sempre providenciou esses 25 quilos que está acima do nosso peso. É a providência de Deus. É que Ele providenciou para 1 ano, só que nós comemos em 2 meses. Quando ele olha para aqueles porcos comendo, ele diz: na casa do meu pai, na casa do meu pai eu tinha, comia do bom e do melhor. Você sabia que tem gente que enjoa de ser bem tratado? Vou falar de novo porque é estranho, mas eu vou repetir. Tem gente que enjoa de ser bem tratado. Eu não sei, tem alguns seres humanos que eles têm uma linha meio aquelas pessoas que vão sofrer, não tem uns relacionamentos masoquistas? Não tem uns namoros que assim a pessoa morre, depois o outro fala: ai que vontade. Dá uma tapa na cara do outro e fala: a mulher pisa com um salto assim, um cara que fala: ai meu amor. Tem gente que gosta desse relacionamento sofrido. Existem algumas mulheres que são tratadas como rosa, com educação, com delicadeza, chama de meu amor. Mas às vezes não valoriza aquilo que tem, em detrimento de um galanteio, cai na lábia de alguém que vai dar tapa na cara, que vai humilhar. Existem alguns homens que não valorizam a mulher que tem. Você vai buscar a roupa, ela está cheirosa. A roupa está cheirosa. Confronte. Cadê aquela minha camisa? Está no varal. Estou com a fome. Aí faz uma comida, meia-noite, 1h da manhã. Dá para comer. Está na mão. Esqueci minha toalha. Não me dê toalha, meu Deus. Não esquece a toalha não, Tá bom. Ele desvaloriza isso. Tem gente que preferia assim: pega a toalha pra mim. Vou pegar a toalha nenhuma não sou sua empregada, seu idiota. Olha que mulher maravilhosa. Eu amo quando ela faz isso. Você está num ambiente de pessoas educadas, carinhosas, personalidade forte? Sim. Mas pessoas leais, comprometidas com o Evangelho, com a palavra. Você tem um pastoreio excelente. Excelente. Um pastor que não fica aqui fazendo campanha para te arrancar dinheiro. Um pastor que não fica aqui usando psicologia barata, nem regressão espiritual, nem fica falando de bola de fogo, nem de anjo para você viajar na maionese. Um pastor que tem que te levar pela palavra de Deus, mas está sempre com a sensação de que queria mais. Mais o quê? Mais o quê? Recalcule a rota agora, hoje. Cristina botou no status um negócio bonito, Cristina, eu vi. Cristina botou um negócio no status bonito. Ela botou assim: a louça, mais ou menos essa é a mensagem, né, Cristina? A louça que você pega, que você reclama na pia, você
só tem porque tem o que comer para sujar ela. Interessante? Senão, o sapato que você reclama que não está muito legal no seu pé e você só tem ele, tem gente desejoso, era o sonho de consumo. Olhando para vocês aqui, eu conheço vocês quando estou numa igreja diferente. Ó, você tem um homem bom. Se ele é feio é outra coisa, mas ele é bom. Homem, você tem uma mulher fantástica, extraordinária do teu lado. Uma mulher de valor. Hein, Xande? Comidinha, arruma tudo. Irmão, na casa das 12 você pode comer o pão que caiu no chão. Você pode estar no banheiro, se é a rosquinha que você está comendo. Rosquinha no banheiro, rosquinha. Garoto, rosquinha de biscoito aqui no banheiro que está comendo, caiu no chão. Tu pode pegar. Brilho. Eu tenho uma mulher que fica irritada com casa bagunçada. Que coisa boa, senhor, não? Tem uma família que se preocupa comigo. O diabo está querendo tirar você desse lugar. E pode ser que algumas coisas estão se perdendo. E o Espírito Santo nos trouxe aqui para a gente ligar o aplicativo. E se você ligar o aplicativo, vai aparecer lá que você saiu da rota. E ele vai mandar você recalcular a rota para viver o ministério que Deus chamou você para viver, para viver as promessas que Deus chamou você para viver, para viver as conquistas que Deus chamou você para viver, para viver o extraordinário que Deus chamou você para viver. Só se tem alguém aqui para receber essa palavra, aplaude a palavra do Senhor.